realidades espirituais que Deus tem prometido a cada um de nós. A palavra de Deus diz: sobre todas as coisas que deves guardar, guardas o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Mas muitas vezes, com o passar do tempo, nós vamos juntando entulho dentro do nosso coração. E aí as coisas deixam de fluir e acontecer como deveriam. E isso alimenta um ciclo vicioso. Por quê? Porque nós não conseguimos ver aquilo que Deus prometeu se materializando nas nossas vidas, e talvez nos tornamos ainda mais endurecidos, mais amargos, e com isso deixamos de ser aquilo que a palavra diz que nós somos. Então, antes de começar a ministração desta noite, eu quero orar junto com você, para que o Espírito Santo que está neste lugar, agindo desde o momento em que você entrou por esta porta, possa fazer uma obra perfeita na vida de cada um de nós nesta noite. E todos possamos sair daqui cheios de alegria, cheios de esperança, cheios de Cristo, cheios da presença de Deus através do Espírito Santo. Eu gostaria de convidá-lo a fechar seus olhos. Quero fazer uma breve oração. Pai de bondade, esta causa é tua, esta obra é tua, a igreja é tua. Por isso eu clamo em nome de Jesus para que o teu Espírito de vida atue neste lugar de um modo poderoso, transformando corações, limpando-nos de tudo aquilo que tem entulhado a nossa vida, e nos faça não só, Senhor, voltar a fluir na tua presença, mas a ver tudo aquilo que tínhamos tido como esquecido, como abandonado, já não tínhamos esperança em tantas coisas. Possamos ver, Senhor, tudo isso voltando aos nossos corações, com a certeza de que o Senhor cumprirá sobre nós toda a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Abra comigo Evangelho de João, capítulo de número 7, versos 37 e 38. João 7, 37 e 38. Olha o que está escrito aí na sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo de número 7, versos 37 e 38. A palavra de Deus diz assim: no último dia... Todo mundo já achou? No último dia da grande festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Talvez uma das crises que a humanidade viveu nos últimos 2 séculos foi a falta de sede de Jesus. Talvez no último século isso se acentuou muito mais, porque o mundo nunca foi tão próspero em toda a sua existência como foi no último século. E se você fizer uma retrospectiva, todos os bens de consumo que existem vieram a fazer parte de um modo muito ostensivo na vida dos seres humanos neste último século. E com isso, as pessoas perderam a sede de Deus e passaram a ter sede por outras coisas. A questão das prioridades foram trocadas na vida dos seres humanos. E hoje nós vemos o mundo à beira de um colapso, fundamentado justamente nesta inversão de valores, aonde eu creio chegará um tempo, e ele está muito próximo, em que as pessoas voltarão a ter fome e sede de Deus por uma questão de sobrevivência, porque não suportarão mais a vida sem Deus. Há um grande equívoco no que diz respeito à questão das Escrituras, e a própria palavra de Deus, se ela não for utilizada da forma com que ela se nos apresenta, ela pode constituir-se em nossa vida um grande problema. Ontem eu lia na capa da UOL, Universo Online, que é um jornal digital,
vocês todos conhecem, que o Brasil é 3 vezes e meio, ou e meia, mais sectário no que diz respeito às questões religiosas do que a média mundial. Ou seja, os brasileiros têm se tornado mais intolerantes às diferenças religiosas do que o restante do mundo. Falava aqui na semana passada a respeito de uma menina de 11 anos de idade que foi apedrejada por 2 homens ditos evangélicos quando saía de um culto afro num terreiro de candomblé. E essas questões têm se acentuado dia após dia, porque a igreja tem vivido muitas vezes um cristianismo fundamentado na palavra, mas sem a vida de Cristo. E Cristo nos coloca aqui uma realidade que é um convite aberto a todos. Quem tem sede, venha a mim e beba. E esta água não é prerrogativa única daqueles que se professam cristãos evangélicos, mas é para todas as pessoas, é para quem tem sede. E quando o Senhor diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, especialmente na afirmação, quando Ele nos relaciona ao sal, o sal tem uma propriedade que gera na vida das pessoas, basicamente isso aqui Jesus se refere, quem tem sede. O sal gera o que na nossa vida? Sede. Então a nossa vida deveria gerar na vida das pessoas sede de Deus. O nosso testemunho deveria gerar na vida das pessoas sede de Deus. E por que não gera? E olha o que ele diz aqui na sequência, verso 38. Quem crer em mim, diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E o que eu acho interessante aqui no tempo do verbo, é que ele é um presente contínuo, ou seja, quem crer, e crer quando? A qualquer momento. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é quem creu ou quem crê, é quem crer. Então não importa a religião que a pessoa professa, se através da nossa pregação, do nosso testemunho, da nossa vida, ela vier a crer, do seu interior também fluirá rios de águas vivas. E ele continua dizendo o seguinte, isso disse ele com respeito ao Espírito que haviam de receber os que crescem nele, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Nós temos uma realidade comum a todos nós aqui descrita. Se nós cremos em Jesus, do interior de cada um de nós deve fluir rios de águas vivas. E por que isso não acontece? É justamente essas respostas que eu quero trazer a vocês. E eu quero sair daqui nesta noite na consciência de missão cumprida através da desobstrução, da limpeza de corações que estavam entulhados e impedindo o fluir de Deus. Então eu quero que você me ajude interiorizando aí na sua mente, no seu coração, o sentimento que até o final deste culto, Deus vai fazer um milagre na vida de todos aqueles que creem. E nesta noite haveremos de ver vidas sendo curadas, libertas diante dos nossos olhos, neste lugar, para a glória do Deus vivo. Eu quero voltar com vocês lá em Gênesis, que é o livro dos começos, capítulo de número 26, verso de número 1. Gênesis 26, 1. Aqui fala dos poços de Isaque. Quem era Isaque? Filho de Abraão. Quem é Abraão? O pai da fé. Abraão foi o homem escolhido para restaurar a presença do povo de Deus sobre a face desta terra. Do ponto de vista espiritual, todos nós podemos dizer que somos filhos de Abraão, porque ele é o pai da fé.
e nós somos os filhos da fé. E nós podemos também dizer que somos filhos de Abraão, porque lá no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Gálatas, está escrito, no capítulo de número 3, verso 13, que Jesus foi pregado na cruz para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós pela promessa do Espírito. A Bíblia é toda interligada, entrelaçada, entremeada das mesmas verdades. E olha o que diz em Gênesis 26. Sobreveio a fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão. E foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras, e na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Por quê? Porque da descendência de Isaque nasceu Jesus. São, se eu não me engano, 27 gerações à frente, depois de Isaque nasce Jesus, da mesma linhagem. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, obedeceu e ficou em Gerar. Perguntou-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher. E ele disse: ela é minha irmã, pois temia dizer é minha mulher, porque dizia ele consigo mesmo: os homens do lugar não me matem por amor a Rebeca, porque era formosa de aparência. E olha o que acontece em seguida. Ora, tendo Isaque permanecido ali, quanto tempo? Muito tempo. Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. E então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é sua esposa, como pois dissestes é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de sua mulher, e tu, atraído sobre nós grave delito. E deu ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a esta mulher, certamente morrerá. Eu quero aqui chamar-lhes a atenção para algo muito importante. Você começa a leitura de Gênesis 26 com Deus dando uma ordem a um homem chamado Isaque. E este homem, assim como eu e como você, tinha sobre si promessas tremendas da parte de Deus, promessas que fazem parte do próprio propósito e projeto de Deus para todo ser humano sobre a face desta terra. No entanto, há um hiato. O que é um hiato? É um período, é um espaço de tempo que nada acontece na vida deste homem. Muitos de nós que estamos aqui nesta noite podemos estar vivendo dentro deste hiato. Como eu disse, hiato é um período de tempo, é um lapso de tempo aonde nada acontece, aonde as promessas não se cumprem, aonde parece-nos que aquilo que Deus fez, Deus disse, foi em vão. E eu quero mostrar-lhes nesta noite a porta de saída desta situação. E olha o que acontece. Deus fez promessas tremendas a Isaque, mas no momento seguinte destas promessas, Isaque comete um deslize, um pecado. No verso de número 7, diz assim: perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, ele disse: ela é minha irmã, pois temia dizer é minha mulher, porque dizia consigo:
os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Algo entulhou o coração de Isaac. E o que nos leva aqui a entender é que aquela mentira não só foi ali proferida por Isaac, mas ela trouxe graves consequências para o coração dele. Por quê? Porque a mentira, ela não era o objeto principal. Ela era um subproduto da falta de fé no que Deus disse e uma falta de coragem. Ele era incrédulo e covarde e por isso mentiu. Quantas vezes alguém já disse assim: olha, eu falei uma mentira, mas eu não prejudiquei ninguém com esta mentira. É uma mentirinha, não trouxe prejuízo para ninguém. Trouxe prejuízo para ele próprio. Porque a mentira que ele contou, todos os dias pesava sobre ele. Se eu continuar na mentira, uma hora vão descobrir e vão me matar. Se eu contar a verdade, eles vão me matar para ficar com a minha mulher. E a Bíblia diz aqui, que ele permaneceu muito tempo naquela terra. Mas o que eu acho interessante é que você vê 3 pontos: Deus fazendo as suas promessas, Isaac mentindo e muito tempo sem nada acontecer. Por quê? Porque entrou um entulho que obstruiu a fonte de água viva. E a fonte de água viva nada mais é do que o que nós cantamos aqui. Eu tenho Cristo, eu tenho tudo, tenho um tesouro, nada me falta. Mas quando o poço está obstruído, quando a fonte de água viva está obstruída, esta realidade se interrompe na nossa vida. Tem um texto na Bíblia que diz assim: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. O salmista Davi diz assim: enquanto eu me calei, os meus ossos secaram. Então nós vemos esta realidade como o primeiro grande entulho que entupiu a fonte de água viva, impedindo as promessas de Deus de fluírem na vida deste homem Isaac. E como eu sei que o ser humano mudou muito pouco nos últimos 3.500 anos, que é mais ou menos o período aqui em que nós temos de história entre nós e Isaac, se nós não permitirmos que Jesus entre em nossa vida e flua através dela, nós vivemos como viviam as pessoas sem Cristo. Porque nós não estamos aqui questionando se existem ou não promessas, porque as promessas nos foram dadas, tanto a Isaac quanto a nós. Gálatas 3,13 diz que Jesus se fez maldição na cruz, para que as promessas chegassem até nós. E ele está se referindo a estas mesmas promessas, as quais ele repete na Bíblia uma dezena de vezes a respeito dos seus filhos. Mas nós temos aqui uma realidade: existe um poço entupido, existe uma fonte obstruída, e agora nós temos que limpar isso. Como é que nós vamos limpar isso? Como é que nós vamos voltar a fluir rios de água viva do nosso interior? E isso traz consequências em todas as áreas da nossa vida, a começar por Deus. Nós não sentimos mais fome de Deus, nós não sentimos mais sede de Deus. Por quê? Porque todos os dias o nosso inimigo Satanás fica dizendo: aonde está Deus? Aonde estão suas maravilhosas promessas que não se cumprem em sua vida? E aquilo parece que vai trazendo mais entulho, mais entulho, mais entulho, porque nós vamos recebendo aquilo como verdade. Aonde está Deus que não vê o que eu estou vivendo, o que eu estou passando? Aonde está Deus que não me socorre num momento como este de crise em minha vida? Aonde está Deus que não me livra desta enfermidade? E os entulhos vão cobrindo
aquele que era para ser um manancial de água viva. Mas olha o que acontece. Verso de número 9. Então Abimeleque chamou a Isaque e disse: é evidente que você mentiu, que ela é tua esposa. Como, pois, dissestes, ela é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque, e esta é a parte mais importante que nós podemos aqui aprender. E respondeu-lhe Isaque, porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela, eu menti. O que ele está fazendo? Ele está confessando o seu pecado. E aquele que confessa a sua transgressão, alcança o que? Diz a palavra? Misericórdia. Ele está limpando o poço neste momento. Ele está limpando o seu coração nesta hora. A Bíblia diz assim: aquele que confessa a sua transgressão, confessai os vossos pecados a Deus, porque Ele é fiel e justo para os perdoar, e o sangue de Jesus vos purifica de todo o pecado. A falta de confissão, ela prende o nosso coração. E é uma coisa que parece que nós temos esquecido ao longo dos anos, por causa de uma espiritualidade, uma pseudo-espiritualidade, e uma semente maligna plantada no nosso coração que diz assim: você vai confessar, o que as pessoas vão pensar de você? Você vai confessar para o pastor, o que o pastor vai pensar de você? Sabe o que o pastor vai pensar de você? Vai pensar que você é um ser humano normal, que tem fraquezas, que tem misérias. Mas o diabo coloca em nós um orgulho espiritual, que é um outro entulho, e nos impede de confessar aos nossos irmãos, e nos impede de ser curados, porque tem um outro princípio que diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejam curados. Ah, mas se eu contar para o meu irmão, ele contar para todo mundo? O problema vai ser dele, você vai sair curado pelo menos. E ele vai pagar um preço alto, porque os maledicentes, os que assim procedem, terão que acertar as contas com Deus. É lógico que você vai procurar gente de confiança. Ah, eu não confio em ninguém. É porque tem entulho. Às vezes a gente não confia nem em Deus, por isso não confessa para Deus. Quantas vezes nós temos andado assim? Quantas vezes nós queremos abandonar tudo, desistir de tudo, porque estamos entulhados, e nós achamos que isso é normal, nós achamos que a vida é assim mesmo. Nós vivemos uma fé que não produz fruto, que não produz obras, e nos conformamos com ela, e achamos que é assim a vida cristã. Não, as promessas de Deus são para a eternidade. E eu quero dizer, as promessas de Deus são para hoje, são para agora. E se Deus não cumprir agora, não é porque a palavra dele falhou, é porque tem entulho no poço. Por isso a água viva não está fluindo. E olha o que acontece quando Isaque desentulha o poço. Olha o que acontece quando ele desobstrui a fonte. Verso de número 10. Disse Abimeleque: que é isso que fizeste? Facilmente o povo teria abusado da sua mulher e atraído sobre nós grave delito. Ele tomou uma dura, e às vezes para nós é tão difícil tomar dura de gente ímpia. Ah, você diz que é crente, olha o que você está fazendo. Ser crente é desse jeito, então não quero ser crente. E nós somos confrontados com essas realidades em todo o tempo. E olha o que acontece, verso 11. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a esta mulher, certamente morrerá. Depois que ele confessou a verdade, um temor foi gerado no coração de Abimeleque, o próprio inimigo. Abimeleque aqui pode representar o próprio Satanás. E ele fala: ninguém toca nesse homem e nessa mulher, porque esse homem e essa mulher tem o selo de Deus, tem a marca de Deus. Qualquer um que tocar nele morrerá.
Por isso, apesar de muitas vezes nós temos tanto entulho no poço, a gente parece que vai morrer hoje, não é nem amanhã. Parece a história lá da viúva de Serepta. Eu vou fazer um bolo aqui para mim e para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer, porque não tem recurso para mais nada. E sabe o que acontece? Veio outro dia e você percebe que não morreu. E passa a semana, você percebe que não morreu. Passa um mês, está vivo ainda. Ué, mas não era para ter morrido? O azeite não ia acabar, a farinha não acabou, o recurso não acabou, o dinheiro não acabou. Acabou. Mas Deus tem mantido cada um de nós por causa da sua misericórdia. Mas aonde está a abundância de Deus? Limpa o poço que você vai ver. Desobstrui a fonte, porque há uma promessa sobre a sua vida. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ah, mas eu creio, mas não acontece nada. Se não acontece é porque não creu. Sabe qual é a prova que nós cremos de verdade? A Bíblia diz assim, ó: quem crer verá a glória de Deus. Se não está vendo é porque não creu suficientemente. Deixa eu fazer uma confissão para vocês. Tem coisa que eu ainda não criei suficientemente. Tem coisa que Deus está trabalhando no meu coração. Tem coisa que eu ainda não consegui tomar posse. Tem coisa que eu ainda preciso ser mais tratado por Deus, para que eu venha a crer. E é por isso que Deus tem tratado com a minha vida, com a vida da minha família. Porque o que Ele deseja para mim é que de verdade eu seja uma fonte de água viva, como Ele deseja para você, para a sua casa, para a sua família. Por isso muitas vezes nós temos sido tratados, e é necessário que nós aprendamos com isso, é necessário que nós, por causa disso, tenhamos temor de Deus. E olha o que acontece aqui, no verso de número 12, lembra que eu falei que nada de relevante tinha acontecido na vida de Isaac? Lembra que eu falei de um hiato que houve na vida dele? Lembra que eu falei de um lapso de tempo, de muito tempo que passou e nada aconteceu, até que ele confessou o seu pecado? Mas olha o que acontece em ato contínuo. Primeiro Abimeleque o abençoa e diz: ninguém toca nesse homem nem nessa mulher, porque se alguém mexer com ele, vai morrer. E olha no verso 12: semeou Isaque naquela terra neste mesmo ano, e no mesmo ano recolheu o quê? 100 por 1, porque Deus o abençoava. A hora que ele limpou o coração, a hora que ele desobstruiu a fonte, a hora que ele confessou o seu pecado, a hora que ele começou a crer, não só o inimigo o abençoou, falou: nessa terra ninguém mexe com esse homem, que esse homem é amigo do lado de cima. Mas ele semeou. Quando eu estava agora há pouco aqui junto com você, consagrando nossos dízimos e ofertas, eu quero dizer, aí está o motivo pelo qual muitos não conseguem ser fiéis a Deus. Por isso muitas vezes nós não conseguimos ser fiéis a Deus, porque o nosso coração está entulhado. O nosso coração tem coisa obstruindo a fonte. E sabe o que às vezes pode estar obstruindo? O mesmo motivo que levou Isaque a mentir. Ele não confiou em Deus, ele foi covarde. E se eu der tudo que eu tenho, e se eu der o dízimo, e se eu for fiel a Deus e Ele não me retribuir, vai faltar depois, então é melhor não dar. Isso é entulho. Quem disse que Deus é infiel? Quem disse que Deus não cumpre suas promessas? Foi o inimigo e foi a nossa limitação humana. E por isso nós obstruímos a fonte. E aquilo que era para ser uma semeadura, que ia trazer frutos, que ia frutificar a 100 por 1, não aconteceu, não ocorreu. Por quê? Porque não houve semeadura. Por quê? Porque houve incredulidade. Por quê? Porque a covardia se apoderou do coração. E olha o que está escrito ainda na sequência: enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo,
Verso 14: possuía ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Nunca baixe a guarda. Se você limpou o poço hoje, lembre-se, o inimigo virá para entulhá-lo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e toda a mídia, e toda a propaganda, e toda a informação do mundo que chega até nós, chega com o sentido de nos afastar de Deus e de nos afastar das pessoas. Hoje a mídia está promovendo uma verdadeira briga entre os seres humanos, colocando um contra o outro. Ainda mais quando tem alguns crentes que ainda não entenderam isso e dão ouro para os bandidos e começam a discutir questões que não deveriam ser discutidas, ideologias, pensamentos divergentes. Porque, para quem não sabe, Jesus veio a este mundo para derrubar todo o muro de separação e para de todos os povos que existiam fazer um único povo. E por que isso não acontece? Por causa da intolerância. E hoje parece que o foco está voltado para os cristãos evangélicos. Olha aquele evangélico ali, ó. Ele espirrou quando eu estava passando do lado dele. Eu acho que ele estava tentando passar algum vírus para ele. Tudo que nós fazemos, aqui estou falando como grupo, sai na mídia. Por quê? Porque nós agora somos os grandes demônios desse país. Mas muitas vezes nós temos dado ouro para os bandidos. Eu me lembro muitos anos atrás, quando me converti, no dia seguinte da minha conversão, eu começava a receber a informação que tudo era do diabo. E parecia que o diabo de repente se tornou proprietário de todas as coisas. Não faz isso porque isso é do diabo. Não ouve essa música porque isso é do diabo. Não faz aquilo porque aquilo é do diabo. Você não vai em tal lugar porque aquele lugar é do diabo. Quando na realidade, o Senhor diz que a terra e tudo que nela há pertence ao Senhor. E mesmo a criação caída, mesmo as pessoas que ainda não conhecem a graça de Jesus, estão predestinadas a serem salvas. E nós, de repente, começamos a taxar as pessoas, a acusar as pessoas. Por quê? Porque o nosso coração está entulhado. Entulhado com a soberba religiosa, entulhado com a presunção e a arrogância religiosa. Quando esse é um grande entulho que tem impedido a palavra de Deus de se cumprir. Quando nós ouvimos dizer que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, isso ainda não aconteceu, porque aqueles que receberam a incumbência de pregar o Evangelho, têm pregado o Evangelho. O Evangelho é aquele que eu acho que é certo, e que eu muitas vezes sou o centro dele, não Jesus. Porque quando Jesus é o centro, sabe o que acontece? O meu semelhante se torna mais importante do que eu. Não importa a crença, não importa a religião. Eu contei já uma história para vocês. Uma vez eu estava lá no Espírito Santo, em Vitória. Não era em Vitória, era em Vila Velha. E eu fui numa reunião de negócios com uma mulher, e ela era dona de um hotel e de metade da cidade de Guarapari. E ela falou para mim: eu sou espírita, e você, o que você é? Eu falei: eu sou cristão evangélico. Ela falou: eu tenho uma amiga evangélica que falou que todo espírito é do capeta. E você, o que você diz? Eu falei: eu digo que Jesus Cristo não era espírita. Ela regalou um olho assim, mas eu falei: ele também não era evangélico, e ele também não era católico, mas ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta visão precisa voltar para o nosso coração. E por que não volta? Porque o poço está entupido.
A gente não está fluindo mais rio de água viva, está fluindo rio de água amarga, água podre, água de qualquer jeito, menos água viva. Mas Deus está fazendo uma obra aqui neste lugar, e nós vamos ser limpos pelo poder do Espírito Santo. E a palavra diz que esse homem, ele prosperou muito depois que a vida dele foi limpa, depois que ele confessou suas transgressões. Mas a palavra diz que o inimigo ficou com inveja e vai e entulhou todos os seus poços. E olha o que acontece depois. No verso de número 18, disse Abimeleque. Abimeleque, quem é esse homem? Ele é um rei pagão. Ele diz assim: Isaque, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Por isso a palavra de Deus diz assim: sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus, limpem o poço, falem a verdade, restaurem o que está obstruindo o fluir na sua vida. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Abimeleque diz: você é muito mais poderoso do que nós. Vai embora daqui, por favor. Não fica mais nesse lugar, porque você é muito mais poderoso do que nós. Na realidade, esta é a realidade de todos os cristãos. Todos os cristãos deviam viver debaixo desta convicção, que nós somos mais poderosos que o diabo quando vivemos em retidão. Quando o poço de água viva está fluindo, nós não temos o que temer. Eu já vi crente ensinando para outro crente, novato. Falou: você é meio novo aqui no pedaço, deixa eu ensinar uma coisa para você. Quando você for orar, ora abaixo para o diabo não ouvir, porque se o diabo ouvir, você está perdido. Eu já vi crente ensinando isso para outro crente. Não deixa o diabo, você só pensa, não ora não fala alto, que ele pode ouvir. E se ele ouvir, vai ser muito perigoso para você. Poço entulhado, coração sujo, gera esse tipo de comportamento. Mas quando a nossa vida está limpa diante de Deus, não porque nós somos bons não, mas porque nós confessamos as nossas misérias, porque nós fomos sinceros diante de Deus, porque nós reconhecemos os nossos erros, reconhecemos as nossas culpas, reconhecemos a nossa necessidade de Deus. Você lembra como nós começamos essa ministração? Aquele que tem sede, vem a mim e beba. E quando nós reconhecemos, a primeira coisa que nós queremos é estar com Jesus, é estar perto dEle. Jesus, eu preciso estar perto do Senhor, eu preciso da sua graça, eu preciso da sua misericórdia. Eu deixo de me sentir o tal autossuficiente, eu sou bom. Agora eu me torno aquele dependente de Cristo. Parafraseando aqui o ministério do nosso irmão Leandro, que cuida daqueles que estão deixando as outras dependências, e nos tornamos dependentes de Cristo. O segredo de todo homem de Deus e toda mulher de Deus bem-sucedido é que em determinado momento da sua vida se tornou dependente de Cristo. O próprio apóstolo Paulo diz assim: quando eu sou fraco, aí eu sou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque quando eu estou me sentindo muito forte, eu vou dizer: para que eu preciso de Deus? E aí dá-lhe entulho no poço, e aí não flui água viva. E olha o que acontece no verso 17: então saiu Isaque dali e acampou no vale de Gerar, aonde habitou, e tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão. E você vai continuar lendo aqui, e em todo o tempo Isaque está abrindo poço, abrindo poço, abrindo poço, abrindo poço, porque ele sabia que a água era vital para a sua existência. E nós vivemos muito bem sem ela nesses dias, vivemos secos, vivemos sem o fluir das águas vivas que Jesus disse que sairiam do nosso interior, e achamos que está tudo bem. Não está bem, não está bem, mas Deus tem a resposta para nós. Ele quer curar o nosso coração, Ele quer devolver-nos a alegria, Ele quer nos dar um vigor, uma nova esperança, um novo ânimo, um novo encorajamento. E olha o que acontece aqui, você vai vendo a repetição, e eu não vou ler tudo porque isso é só a introdução da mensagem. Vamos para o verso 24.
Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas. Por que Deus em todo o tempo está aparecendo para o homem? Por que Deus em todo o tempo está falando conosco? Por que Deus está falando não temas? Porque Ele sabia que o pecado de Isaac tinha sido motivado pela falta de fé e pelo medo. Então Ele vem e reafirma as mesmas coisas: eu sou o Deus de Abraão, não temas. Eu quero que você tome posse. Se você não sabia, você é filho de Abraão. Eu pensava que meu pai chamava José, João, Manuel, Altino, como o nome do meu pai. Mas no ponto de vista espiritual, a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. E por que Abraão se torna esta referência de fé? Porque ele foi o primeiro ser humano. Ele foi o primeiro ser humano a crer absolutamente em Deus. E aquele estilo de fé que Deus encontrou em Abraão, Ele quer encontrar em cada um de nós. E a Bíblia diz que através do Espírito Santo, Deus mesmo colocaria no nosso coração, através do Espírito Santo, esse estilo de fé. Mas é necessário que os poços sejam limpos. E a Bíblia diz aqui que Deus apareceu novamente a Isaac e diz: eu sou o Deus de teu pai Abraão, não temas, porque eu sou contigo. Será que você pode crer nisso nessa noite? Deus está dizendo para você: eu sou o Deus do teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Será que você pode permitir que isso comece a forçar a porta de entrada entulhada do poço, para começar ali a tirar as primeiras pedras? Porque Deus quer limpar. E a palavra diz aqui: porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão, meu servo. E então levantou ali um altar, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac fizeram o quê? Abriram um poço. Qual é este último poço que ele abre? O poço que limpa o coração da arrogância. Deus traz uma declaração poderosa como esta a Isaac. E o que ele faz? Ele constrói um altar ao Senhor, diz: eu não sou o importante, o Senhor é importante. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus está falando com você, mas Ele diz que o importante é Ele em nossa vida. Porque quando Jesus diz: no teu interior fluirão rios de água viva, Ele estava falando a respeito do Espírito Santo que viria habitar em nós. Porque a gente costuma dizer: não, eu sou crente, sou melhor que os outros. Eu sou crente, eu sou melhor que um bandista, eu sou melhor que o católico, sou melhor do que o muçulmano. Quando esse discurso é carnal, humano e diabólico. Eu sou crente, eu fui chamado para salvar toda esta gente. Eu sou crente, eu fui chamado para servir e lavar os pés dessas pessoas, até que elas se convertam. Eu tenho que respeitá-las, porque eu não sou importante. A maior convicção de quem tem o poço limpo ou está fluindo diante de Deus é que considera o seu próximo superior a si mesmo. A maior prova de uma família curada é que um respeita o outro. De um casamento curado é que o marido ama e serve a esposa e não se considera mais do que ela, e nem ela mais do que ele. A maior prova de que estamos bem, sabe qual é? É quando nós deixamos de ser o centro da nossa vida e Deus passa a ser o centro. Deus trouxe promessas para ele, o que ele fez? Ele falou: eu já sabia disso. O senhor demorou para reconhecer, hein? Esse talento todo desperdiçado até hoje. Eu sabia que eu era bom, só estava esperando o Senhor confirmar isso. Não, ele levantou um altar ao Senhor e o adorou naquele lugar, dizendo: o Senhor é bom. E a Bíblia diz que ele cavou outro poço, ou seja, ele limpou
o orgulho que porventura pudesse ter entrado no seu coração naquele momento, e manteve o poço limpo. Agora, ele não foi o único a fazer isso em sua vida. Eu quero rapidamente aqui compartilhar outros versículos com vocês. E o principal deles, abra comigo o Salmo de número 51. Salmo 51. De um homem que tinha consciência da necessidade de manter este poço limpo. Se eu não me engano, são 13 gerações à frente de Isaac. 13 gerações passaram-se. E tinha um moço que se tornou rei, e foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. E olha aqui que esse moço escreve a respeito da sua comunhão com Deus, e do seu sentimento em relação a Deus. E eu quero, em nome de Jesus, que cada um de nós possa aprender nesta noite, porque agora nós vamos dar passos práticos neste lugar. Olha o que diz aí no Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu preciso do Senhor. Você pode dizer comigo agora, com toda a convicção do seu coração: eu preciso do Senhor. E como é que eu faço, Senhor, para restabelecer esta comunhão contigo? Como é que eu faço para o rio voltar a fluir de dentro do meu coração? Olha o verso 2. Lava-me, como está escrito aí na sua Bíblia? Completamente da minha iniquidade. Ele sabia o que era ter um poço obstruído. Ele sabia o que era ter um coração que já não fluía mais diante de Deus. Ele diz assim: lava-me da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Nós temos perdido a consciência de pecado. Ah, mas é um pecado que não fez mal para ninguém. É mentira, fez mal para você, fez mal para sua família, fez mal para seu casamento, fez mal para os seus filhos. Essa é a grande consciência que o diabo quer colocar na mente de todo crente. Não, esse pecado não vai prejudicar ninguém. Vai prejudicar você. Vai acabar com a sua vida, com o seu relacionamento com Deus. E por pensar assim, nós vamos obstruindo os poços. E tem gente que já não dá fruto faz tempo. E tem gente que já não flui de água viva faz tempo. E tem gente que já não está nem aí para nada faz tempo. Mas Davi diz: purifica-me do meu pecado. Olha o verso 3. Pois eu conheço o quê? As minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Por que o meu pecado está sempre diante de mim? Porque o diabo fica nos acusando de dia e de noite, diz a palavra. Olha o verso 4. Pequei contra ti somente. A gente tem que entender que o nosso pecado é contra Deus. Por isso obstrui o relacionamento com Ele. Por isso eu deixo de fluir na presença dEle. Por isso eu já não sirvo a Ele. Por isso eu já não me importo com as coisas que importam a Ele. Porque o meu coração está obstruído. Mas Deus quer liberar vidas nesta noite. Deus quer fazer um milagre entre nós neste lugar. Deus quer que saiamos daqui com o coração completamente limpo. Tem gente que está enlouquecendo. Tem gente que está ficando passado por causa de sentimentos, de coisas que encobriram de tal maneira e não creem mais nada e nem mais em ninguém, quando na realidade o problema é que o poço de água viva foi completamente entulhado. E olha o que ele diz aqui na sequência: pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os seus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Ele reconhece: o Senhor pode falar o que quiser de mim, que é verdade, eu fiz isso mesmo, eu pequei mesmo. No verso de número 5, eu nasci em iniquidade,
e em pecado me concebeu minha mãe. Ele sabia que o pecado fazia parte da vida dele desde a concepção, porque nós já nascemos assim. As crianças, às vezes na mais tenra idade, já demonstram rebeldia, já demonstram ser mentirosas, já demonstram tantas coisas. Quem ensinou? Ninguém, nasceu assim, nós nascemos assim. O egoísmo faz parte da vida humana desde o nascimento. Se uma criança tem 10 brinquedos e o amiguinho tem um só, ela vai querer tomar um do amiguinho. Eu já tive minhas filhas pequenas. Eu me lembro das vezes elas chegarem em casa quase que faltando pedaço do rosto, das mordidas que tomavam na escolinha, de crianças pequenas, agressivas, desde muito pequenas. Nós temos histórias muito célebres do ministério infantil, que a gente vive a igreja a vida inteira. Minhas filhas nasceram na igreja, foram formadas na igreja, conhecem tudo da igreja. E eu lembro de crianças muito pequenas, que a gente viu nascer, crescer e hoje são adultas, e lembro do que aprontavam quando eram pequenas. Eu lembro quando a igreja era aqui na Vila Nova, tinha um corredor na lateral da igreja, e tinha 2 crianças que eram conhecidas na igreja por assombrar e aterrorizar o ministério infantil. Isso com 1 ano e meio de idade. É verdade. As outras crianças olhavam para elas, começavam a chorar. Eu lembro de uma vez minha filha dormindo na sala, nós estávamos numa vigília, o outro foi lá, pegou um copo, encheu de Toddy quente e colocou no rosto dela, assim que ela estava dormindo. Tem uma passagem que ficou histórica na vida daqueles que são mais antigos na igreja, que é 2 desses figuras carimbadas da igreja, no corredor lateral, um vindo de cada lado, era um menino e uma menina. Não vou falar o nome aqui para não expor ninguém. Mas eles estavam andando assim, um do lado, o outro vindo de lá. E de repente o menorzinho, a hora que a menina passou do lado, aquela menina, eu lembro de uma cena dela esquiando no cabelo da minha filha. A hora que passou do lado, ele pegou e fez assim, ó, pá! Na orelha dela. E era assim o esquema. E tem sido assim, é que vocês não sabem, fica tudo trancado aí dentro, algemado. A gente só devolve a hora que acaba o culto. Mas são umas bênçãos. E Davi reconhecia isso. Tem pai e mãe que chegam, não vejo a hora de entregar lá no ministério infantil, para ter uma hora de sossego. E Davi reconhecia isso, ele fala, em pecado fui gerado, em iniquidade me concebeu minha mãe. E olha o que ele diz no verso 8, eis que te comprases na verdade no íntimo. Ele está dizendo o que agrada a Deus. O que agrada a Deus é nós falarmos a verdade e reconhecermos a verdade. Esse é o primeiro ponto para limpar os poços. Esse é o primeiro ponto para limpar o coração. Esse é o primeiro ponto para começar a fluir os rios de água viva. E no verso 7 ele diz assim, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E olha no verso de número 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. E olha o que ele diz no verso 11. Não me repulses da tua presença, e nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Por que Davi estava dizendo, não me retires o seu Espírito? Davi não tinha uma Bíblia como eu e você temos nas mãos, mas Davi, como todo judeu, conhecia a história do povo de Israel.
Ele conhecia a história de Sansão e sabia que Sansão foi juiz sobre Israel durante 25 anos, e durante 25 anos o Espírito de Deus esteve sobre ele. Mas um dia, Deus retirou dele o seu espírito. E Sansão não só sofreu a maior vergonha, humilhação, mas Sansão teve seus olhos vazados, e Sansão morreu amarrado aos pilares do templo de um deus pagão, porque o Espírito de Deus foi retirado dele por causa do seu pecado. E Davi está dizendo: não retires de mim o teu Espírito. Davi não tinha uma Bíblia como essa, mas ele conhecia a história do rei que veio antes dele, chamado Saul. A Bíblia diz que quando Saul foi ungido como rei, o Espírito de Deus entrou em Saul, e Saul começou a profetizar. Mas a Bíblia também diz que Saul terminou seus dias consultando a necromantes e feiticeiras, porque o Espírito foi retirado dele. E hoje muitas vezes nós nem nos importamos se temos ou não temos o Espírito de Deus. Davi conhecia a história de Moisés lá no Êxodo, quando Deus falou: Moisés, eu vou te dar a terra prometida, mas esse povo que anda com você é um povo de coração duro, é um povo idólatra, então eu não vou com você, o meu anjo irá à tua frente. E ele sabia o que Moisés respondeu para Deus. Moisés disse para Deus: Deus, se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for comigo, eu não quero terra prometida, eu não quero nada, eu não quero sair desse lugar, eu só quero a sua presença. Davi sabia dessas realidades, e por isso ele diz a Deus: Deus, faz o que o Senhor quiser, mas não me retira o teu Espírito. Davi não estava preocupado com seus bens, com a sua casa, com a riqueza que ele tinha adquirido, com o carro dele, com as coisas que ele possuía. Ele estava preocupado com o Espírito de Deus. E é esta questão que é o ponto central desta ministração nesta noite. Porque nós estamos com o coração tão entulhado de tantas coisas, nós não estamos mais preocupados se Deus está ou não está conosco. Porque nos habituamos a dar o jeitinho, nos habituamos a buscar as saídas, nos habituamos a buscar as alternativas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o que Deus tem para nós é muito mais do que isso. Porque Ele disse: se alguém crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas se não houver arrependimento, se não houver quebrantamento, nada vai acontecer. A miséria vai nos perseguir por todos os dias da nossa vida. Deus quer fazer essa obra poderosa entre nós. Por isso Deus enviou esta palavra. E eu quero finalizar aqui com vocês, lendo o Salmo de número 132. Não, vamos ler antes, 2 Crônicas 33, 11. 2 Crônicas 33, 11. Uma história que Davi também conhecia muito bem. 2 Crônicas 33, 11. E depois nós vamos finalizar lendo o Salmo 132. 2 Crônicas 33, 11 diz assim: Segunda Crônicas 33, 11. Tenha fé que você acha aí, viu? Todo mundo achou? Tem o índice. Vou dar uma dica, está entre Gênesis e Apocalipse. Fácil. O cara já não está achando aí, que fica nervoso mesmo, o pastor pressionando assim. Acharam? Oh, glória a Deus. 2 Crônicas 33, 11, 10, está escrito assim: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Coisa rara nesses dias, né? Deus falar e a gente não dá ouvido, quase nunca acontece. Mas falou Deus
A Manassés e ao seu povo, porém, não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Assíria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Eu queria fazer aqui só uma observação. Falou e não deram ouvidos, porque o Senhor amarrou, porque o inimigo veio, amarrou com cadeias, levaram a Babilônia, amarrou com cadeias, colocaram ganchos e o levaram à Babilônia. A Babilônia, ela simboliza um mundo sem Deus. Sabe o que é um mundo sem Deus? Muitas vezes o inimigo vem, porque nós nos descuidamos da palavra de Deus, o inimigo vem, põe um gancho em nós, nos amarra com correntes e nos leva de volta para as mesmas práticas do mundo sem Deus. Você vai encontrar crente nos lugares mais inusitados que você pode imaginar, porque em determinado momento o coração ficou fechado, mas Deus nesta noite quer abrir o coração de todos nós. E olha o que aconteceu, verso 12, e ele o quê? Você pode falar angustiado, suplicou deveras ao Senhor. O que é deveras? Muitas vezes ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante Deus de seus pais, e fez-lhe a oração, e Deus se tornou o quê? Favorável para com ele, e atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino, e então reconheceu a Manassés o Senhor, que o Senhor era Deus, e depois disso edificou o muro, e de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, no vale à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e levantou muito alto. Também pôs chefes de milhares em todas as cidades fortificadas de Judá, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo. Vocês estão ouvindo aqui? Ele se arrependeu, ele voltou para trás, ele limpou sua casa, ele limpou seu coração, ele arrancou os deuses estranhos e ele arrancou o ídolo daquele lugar. Como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor em Jerusalém. E os lançou fora da cidade, e restaurou o altar do Senhor, e sacrificou sobre ele ofertas pacíficas de ações de graças, e ordenou a Judá que o servisse ao Senhor, Deus de Israel. Verso de número 17, contudo o povo ainda sacrificava nos altos, mas agora somente ao Senhor seu Deus. Você está vendo o que é ter poço limpo? É depois de ter se arrependido, restaurar os altares ao Senhor. Como João escreve no Apocalipse à igreja em Éfeso, rogo para que voltes ao teu primeiro amor. E este primeiro amor foi perdido, porque o poço foi entupido, já não serve a Deus com o mesmo fogo, já não serve com o mesmo amor, já não serve mais com o mesmo interesse, já não tem mais paixão pelas coisas de Deus, porque o poço está entulhado. E eu quero finalizar agora com você, Salmo 132, nós vamos ler 3 versículos. Salmo 132. E depois eu quero orar com você. Salmo 132. Verso de número 3. Olha aqui para mim. Deus pode fazer algo extraordinário na tua vida nessa noite. Deus pode mudar a tua sorte hoje, por causa da tua atitude diante desta palavra. Olha aqui que o salmista, depois de ter ouvido essa pregação, olha o que ele disse. Verso de número 132, verso 3, ele diz: eu não entrarei na casa onde eu moro. Ele diz: eu não subirei à cama em que eu durmo.
Ele disse: eu não darei sono aos meus olhos, e nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, e morada para o poderoso de Jacó. Ele diz assim: enquanto eu não restaurar a tua morada, eu não vou sossegar. Porque ele tinha clareza que a coisa mais importante que havia era restabelecer esta comunhão para com Deus. E eu quero convidar hoje cada um dos que aqui estão a tomar uma atitude diante de Deus. Queria pedir para você, Bruno, depois você acabar de afinar a viola aí, vamos declarar o refrão daquela música, Majestade Santa. Ele é a pessoa mais importante. Dele depende a nossa vida. Como disse Davi: eu não entrarei em minha casa, eu não subirei na cama que eu durmo, eu não darei sono aos meus olhos, e nem descanso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, e edifique um lugar para a sua habitação. Ele estava falando a respeito do seu próprio coração. Logicamente, naquele tempo, ele estava se referindo a uma construção física, mas hoje a palavra fala que a construção não é mais feita de tijolos, mas é feita de corações. Ele habita nos nossos corações. Eu quero colocar uma inquietação santa no seu coração nessa noite. A inquietação por ver restaurada em sua vida a presença de Deus, a inquietação por ver rios de água viva fluindo do seu interior, a inquietação por ver os seus pecados lavados pelo sangue de Jesus, a inquietação de ver Deus falando com você novamente, e servindo a Ele com alegria, e sendo Deus a pessoa mais importante da sua vida. Como eu já lhes disse aqui, a maior prova que os nossos poços estão limpos e que a água viva está fluindo é que nós deixamos de ser o centro da nossa vida e Deus passa a ocupar este lugar. Aqueles cujos poços estão obstruídos são aqueles que têm a sua própria vida por preciosa. E eu quero dizer uma coisa para vocês: Deus deseja fazer isso entre nós nesta noite. Deus deseja limpar o nosso coração, para que possamos voltar a ter uma comunhão plena com Ele. Vou orar com dois grupos nesta hora. O primeiro deles, aqueles que consideram que os seus poços estavam entulhados, e chegaram aqui, depois de terem ouvido a palavra, entendem que precisam hoje de uma limpeza no seu coração, que vai fazer o rio de água viva voltar a fluir. Eu quero orar em primeiro lugar com esse tipo de pessoa, que por reconhecer que os poços estavam entulhados, e por desejar ver novamente a sua vida reencontrando os caminhos do Senhor, quer receber uma oração especial. A estes eu quero convidar a saírem do seu lugar e vir aqui à frente, e eu quero orar com você. Aqueles que estão convictos de que os poços estavam entulhados, eu quero dizer uma coisa que vai mudar a vida de vocês. Ouçam o que eu vou dizer agora. Deus não rejeitou vocês. Ele nunca se esqueceu da sua vida. Ele nunca deixou de amar você. Ele não te rejeitou, antes Ele te recebe como filho, como filha. E nesta noite Ele trouxe você a este lugar, para através da palavra dEle, limpar o seu coração. E Ele diz a você nesta hora: filho meu, filha minha, tão somente ouve esta minha palavra, e através dela eu estou limpando o seu coração. As fontes estão sendo desobstruídas, e a água viva vai voltar a correr. O Espírito de Deus está neste lugar,
E Ele agora vai soprar sobre o seu coração, sobre a sua vida, o fôlego que restaura a vida em você. Porque é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é este convencimento que nos leva ao genuíno arrependimento e à confissão dos nossos pecados. Deus vai hoje fazer uma obra completa em sua vida. E eu quero que você creia. À medida que nós estivermos orando neste lugar, o Espírito Santo de Deus vai estar fazendo esta obra. Mas eu quero, antes de orar, convidar você que está aqui à frente. Eu quero que você declare que Ele é a majestade santa sobre a sua vida. Restaure o altar do Senhor hoje. Declare isso ao seu Pai. Declare isso ao seu Deus. Declare isso a Ele enquanto Ele vai curando você. Ele está curando você nesta hora. O altar está sendo restaurado. O altar está sendo restaurado. Ele está limpando o seu coração. Ele está limpando a sua vida. O Espírito Santo está aqui, fazendo a obra perfeita. Declare mais uma vez: majestade. Oh, majestade santa. Oriandere shiri miriandere suricanteres. Oriandere sheriganderes. Suriandere sheri miricanteres. Vem, Espírito Santo. Vem limpar esses corações. Limpa os nossos corações nesta noite. Oh, teu nome é santo e poderoso. Teu altar é restaurado nessas vidas. Ídolos estão sendo removidos. E o Senhor volta a ocupar o seu lugar. Ele diz a você: os teus pecados são perdoados por causa do sangue de Jesus. Recebe nesta noite. Recebe a restauração. Recebe a cura. Recebe agora. O Senhor está tocando em sua vida. Ele está colocando a sua mão de amor sobre você. Recebe agora. Ele está desobstruindo o teu coração. Ele diz a você: para com as tuas iniquidades eu usarei de misericórdia, e dos seus pecados eu não me lembro mais. Tão somente creia neste amor. Tão somente creia neste poder. Tão somente creia nesta cura. E o Senhor vai limpando você nesta hora. Continue declarando: majestade. Majestade santa. Limpa o meu coração. Diz isso ao Senhor. Majestade santa. Perdoa os meus pecados. Majestade santa, limpa-me nesta hora. Oh, louvado seja o teu nome. Ori cantere sheri mirianderes. Ori andere sheri cantere surianderes. Oh, louvado seja o teu nome. Eu quero convidar os meus pastores e diáconos a imporem, não precisam orar, somente impõem as mãos sobre a vida dessas pessoas. Vamos impor as mãos sobre a vida dos nossos irmãos. Vamos declarar agora a cura do Senhor. Receba a cura. Receba a cura. Declare isso, receba a cura. Receba a cura. Meus diáconos, me ajudem agora também impondo as mãos. Meus pastores, receba a cura. Receba a cura. E você que está aqui à frente, se quebrante diante do teu Deus. Se quebrante diante do teu Deus. Porque o coração contrito e quebrantado Ele não rejeita. Ele não rejeita o coração contrito e quebrantado. Santa